É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Bom dia a todos e a todas presentes. Quero iniciar cumprimentando e agradecendo a presença de todas as autoridades. Meu nome é Nicolas Cauã de Jesus Lima, tenho 16 anos e venho do município de Estância. Represento a juventude sergipana como representante adolescente no Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente e na Rede Sul de Crianças e Adolescentes no Mercosul. No dia 13 de julho de 1990, o Brasil aprovava esta lei. Uma lei que não nasceu dos gabinetes frios, nasceu da rua, nasceu forte e pungente pela luta social e a luta popular dos grupos de direitos humanos e dos grupos sindicais que disseram um basta ao uso de crianças e adolescentes como propriedade dos seus pais ou do Estado. Mas é aqui que precisamos falar da verdade que machuca, da ferida que nunca foi fechada. O Estatuto, senhores e senhoras, existe há 35 anos, mas ainda não chegou a todos. E o que adianta uma lei sem efetividade? Do que adianta o papel sem o compromisso? Do que adianta política sem ser efetivada? O que adianta citar o Estatuto da Criança e do Adolescente em solenidades e esquecê-lo quando uma criança pobre cai de fome pelo abuso, pela violência e pelo abandono estatal? O que adianta comemorar no discurso e falhar no orçamento? A omissão, senhoras e senhores, também mata. A omissão, senhoras e senhores, também violenta. E, principalmente, a omissão é uma escolha política. Não esqueçamos que cada artigo deste estatuto é fruto de sangue, suor, luta e resistência de grupos históricos que atuavam antes de 1990 neste país. O Estatuto da Criança e do Adolescente nasceu da luta e hoje resiste às tentativas de retrocessos que acontecem em casas parlamentares como esta. O Estatuto existe em memória das infâncias que não tiveram direito de crescer. O Estatuto existe em memória de Araceli Cabreiro, violentada e morta aos 8 anos. O Estatuto existe em memória das 69 crianças e adolescentes que a polícia do estado de Sergipe matou. O Estatuto existe em memória das 8 crianças assassinadas na chacina da Candelária. O Estatuto existe e resiste em memória das infâncias esquecidas pelo Estado. O Estatuto existe das crianças, dos nossos brasileirinhos e brasileirinhas que nunca tiveram o direito de crescer e de existir plenamente. As crianças que foram abandonadas, que foram traídas por este Estado. Cada número que eu leio aqui, senhoras e senhores, é uma vida, é um sonho interrompido, é um futuro cortado, uma família que foi desgraçada pela omissão, principalmente, e por todas as formas de violência existentes. Mas a promessa continua sendo violada, porque ainda temos crianças e adolescentes pedindo comida ou vendendo bala nos semáforos das nossas cidades, e isso é um absurdo. Temos adolescentes carregando pesos em feiras e roçados, enquanto deveriam estar estudando e brincando, porque adolescente também tem direito de brincar. Temos meninas violentadas em silêncio porque não conseguem confiar no Estado e na segurança que ele deveria dar a elas. Temos crianças negras sendo alvejadas por balas e caindo sangrando no chão, sendo olhadas como suspeitos e não como sujeitos de direitos como deveriam ser. Temos adolescentes LGBTQIAPN+, sendo expulsos de casas, violentados e ainda na construção de políticas públicas sendo invisibilizados. E ainda há pessoas que sobem em tribunas como estas para nos violentar mais uma vez. Digo que quando um destes microfones é utilizado para ferir direitos humanos, ele é uma arma, porque neste momento o parlamentar não apenas fala, mas legitima a política de agressão e exclusão contra todas as formas de adolescente. Ainda temos nesse estado crianças e adolescentes com deficiência que não têm acesso à acessibilidade plena. Temos adolescentes de comunidades tradicionais em
inteiramente abandonados à própria sorte. E projetos como um projeto nominado CRIA, criado por mim e por meu amigo Miguel, provam que este estatuto ele pode ser efetivado e que ele não deve ficar apenas no papel. Devemos transformar o ECA em ações concretas, em programas sociais que mudem as vidas das nossas crianças e adolescentes. E os projetos como esse, que existem muitos nesse estado, mostram que é possível empoderar crianças e adolescentes, fortalecer comitês e conselhos e fazer com que os adolescentes não sejam apenas temas de pautas, mas que sejam o centro da construção das políticas públicas, que sejam aqueles que estão junto aos conselhos construindo, em consonância com o artigo 16 do ECA, porque o estatuto ele só cumpre sua função quando os senhores e as senhoras que sentam nesses cargos efetivam definitivamente o ECA, porque direito sem prática é ilusão, mas prática sem direito é violência. E falo isso olhando diretamente nos olhos dos senhores e das senhoras, porque não se enganem, os senhores têm poder, os senhores têm mandato, os senhores e as senhoras têm orçamento, os senhores carregam a responsabilidade e a dívida histórica com as crianças e adolescentes de Aracaju. Os senhores sabem que se 2 adolescentes conseguem criar um projeto e efetivar ele dentro de todo o estado, imagina o que os senhores não podem fazer dentro dessas cadeiras, dentro desta casa. Imaginem o que os senhores pudessem fazer se o artigo 227 da Constituição Federal fosse visto não como poesia, mas como uma obrigação política séria, como uma obrigação inegociável. Imaginem o que aconteceria dentro do município de Aracaju se todas as leis votadas aqui dentro colocassem como centro e prioridade absoluta, como prevê a nossa Constituição Federal, a prioridade absoluta de crianças e adolescentes. Imaginem o que poderia nascer dentro deste município se o orçamento fosse colocado para as crianças e adolescentes. Imaginem, porque nós já estamos fazendo com a força da juventude. Imaginem o que os senhores, com todo o aparato do legislativo e do executivo à disposição, poderiam fazer e transformar nessa cidade. E aqui eu deixo claro que crianças e adolescentes sergipanas não aceitarão mais só discursos vazios e aplausos falsos. Cada voto negado à política de proteção de crianças e adolescentes é um tiro contra o nosso futuro, senhoras e senhores. Cada orçamento cortado é uma sentença de fome e de morte legitimada. Cada silêncio diante da exploração e do trabalho infantil é cumplicidade. Cada omissão diante do trabalho infantil é covardia. E cada negligência diante do extermínio da juventude sergipana é compactuar com o genocídio. A juventude está olhando, a infância está olhando para o trabalho dos senhores e senhoras, e nós, adolescentes, não vamos silenciar, porque nós não somos um futuro distante, muito menos uma preparação para ser adulto. Nossa fase de infância e adolescência tem as suas peculiaridades e elas precisam ser respeitadas. Nós somos o presente que exige, que cobra e que denuncia, e principalmente o presente que quer construir junto com os senhores e as senhoras, se nos fosse permitido. Esse estatuto é nosso escudo, mas é também nossa arma, e por isso que hoje me seguro nele para dizer aos senhores e às senhoras: efetivem esta lei, porque ele é memória, é resistência, mas também é um grito. E enquanto houver uma criança sem escola, um adolescente sem dignidade plena sendo efetivado, estaremos ocupando cada tribuna, cada rua para cobrar que os senhores efetivem essas leis. Mas apesar de todos os ataques, de todas as tentativas de desmontar a política pública de crianças e adolescentes, nós ainda resistimos. Existem instituições que não se curvam, que permanecem de pé, mesmo quando ventos contrários tentam derrubá-las, que seguem como um farol para a juventude deste estado em meio à tempestade. Resistir aqui nesse estado, neste município, não é apenas sobreviver, é insistir, é cobrar, é afirmar, é existir com dignidade. E é nesse espírito que quero parabenizar o Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Municipal deste município, o SEDCA e o CMDCA, conselhos que já sofreram tentativas diretas de desmonte, que já foram alvos de ataques explícitos e silenciosos, mas que segue de pé. O SEDCA resiste e sobrevive, porque a força do SEDCA não está em gabinetes frios e cinzentos, está na sociedade civil, está nos conselheiros e conselheiras que não se calam diante dos absurdos e calamidades que acontecem com as nossas crianças e adolescentes, que compreenderam que defender criança e adolescente é defender a
própria soberania democrática nacional deste país. Quero também reconhecer o papel do Instituto Braços e do Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes, porque são espaços que não apenas acolhem, mas que oferecem e ampliam as vozes da juventude para que possamos realizar os sonhos e realizá-los plenamente. Em tempos de tanto descaso, são estes espaços que mostram nas práticas que políticas públicas não podem ser promessas distantes, elas têm que nascer do chão e se manter vivas no cotidiano, porque este estatuto nasceu da luta, esse estatuto resiste da luta, e é preciso dizer que esta Casa Legislativa também se coloque neste caminho, se coloquem nos caminhos de defender as crianças e adolescentes, que os senhores vereadores e as senhoras vereadoras aprendam a resistir, e que resistir não é apenas sobreviver, é construir, é assumir todos os dias a escolha de estar do lado certo dessa história, dentro desse município e desse estado, porque cada voto, cada lei, cada decisão orçamentária pode e deve ser uma ferramenta de libertação, mas muitas das vezes tem sido feita de ferramenta de exclusão e de segregação contra crianças e adolescentes. É preciso decidir para que e para quem essa cadeira que os senhores e as senhoras ocupam decide, e para que e para quem ela serve. E se alguém ainda acha que a minha fala é incômoda, que as minhas cobranças são exageradas, que as nossas presenças aqui são desconfortáveis, então que fique claro que serei como a canção de um grande artista, Raul Seixas, para defender as nossas crianças e adolescentes. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa e estarei aqui sempre presente, insistente e impossível de ignorar, mesmo que tentem, mesmo que não deem a devida atenção, porque a minha voz hoje se torna a voz das infâncias e adolescências de Sergipe, e ela não vai se calar, nem diante da indiferença, nem diante do poder. Contamos com os senhores e as senhoras para defender a política de proteção e garantia de direitos dentro desse município. Muito obrigado e viva o Estatuto da Criança e do Adolescente!